Olá, meus amados irmãos, pastor Jonathan Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação. E hoje eu gostaria de agradecer a Deus pelos nossos mais de 500 inscritos no nosso canal. Muito obrigado também a você que curtiu, compartilhou, até se inscreveu no nosso canal, comentou aqui embaixo. Muito obrigado pela sua participação. Você tem nos motivado a fazer cada vez mais vídeo para ajudar outras pessoas na pregação do Evangelho. Meus agradecimentos, meu muito obrigado. Hoje nós estaremos falando sobre pregação textual e pregação temática. A diferença entre pregação textual e a diferença entre pregação temática e também o que elas têm em comum. Separei 3 pontos de cada, como eu sempre gosto de fazer, 3 pontos do que elas têm em comum e 3 pontos das suas diferenças. Vamos primeiro para o que elas têm em comum. A pregação textual e a pregação temática, elas precisam de amparo bíblico. A pregação textual precisa de um texto bíblico, um versículo bíblico que seja, para apoiar toda a estrutura da pregação. E a pregação temática também precisa de amparo bíblico. Ainda que parta do tema, precisa ter amparo bíblico, precisa de ter um texto bíblico para ser lido, para defender aquele tema, tá certo? Então a pregação textual precisa de amparo bíblico e a pregação temática também precisa de amparo bíblico. Ainda que você, pastor, eu achei esse tema interessante, ele tem respaldo bíblico para ser defendido? Tem. Então qual é o versículo? Você escolhe o versículo que apoia aquele tema e a partir dali, daquele tema, você vai fazer todo o desenvolvimento da sua pregação. Então, primeiramente, elas devem ter amparo bíblico. Segundo ponto do que elas têm em comum é que elas precisam de um desenvolvimento. Precisa no mínimo 3 pontos aí para fazer esse desenvolvimento, né? A pregação textual precisa de ter 3 pontos ali dentro do texto, a qual eu chamo das 3 verdades que estão inseridas no texto, que você precisa repassar para os irmãos. E a pregação temática são as 3 verdades incumbidas no tema, para repassar para os irmãos. Você pode até fazer mais, mas eu gosto sempre de fazer só 3 para não ficar muito cansativo. E por último, o que elas têm em comum é que elas precisam de começo, um meio e um final. O que é isso, pastor? Elas precisam de uma introdução, elas precisam de uma exposição, ou seja, a exposição do assunto do tema ou a exposição do assunto do texto, e uma conclusão, né? Não pode ficar vago. No final deve haver um apanhado de tudo que foi desenvolvido e fazer uma conclusão daquele assunto no final da pregação. E o que elas têm de diferente, pastor? A pregação temática, toda a estrutura dela é feita a partir do tema, enquanto a pregação textual, toda a estrutura dela é feita a partir do texto bíblico, tá certo? Então você pegou um pequeno texto, todo o desenvolvimento daquela pregação textual vai ser a partir do texto. Já a pregação temática, ela faz toda a sua estrutura a partir do tema. O segundo ponto é que o contexto da pregação textual é o contexto próximo. Ainda que os subpontos você possam correr para o contexto amplo da Sagrada Escritura, mas os pontos ali defendidos são todos tirados ali do contexto próximo daquele texto. Já a pregação temática, ela usa muito mais o contexto amplo da Sagrada Escritura. Ou seja, você pode pegar passagens diversas da Sagrada Escritura que estejam falando do mesmo assunto e colocar dentro da pregação temática. O terceiro ponto é que todos os pontos da pregação textual são retirados do próprio texto. Aquilo que eu chamo de 3 maiores verdades que estão incluídas ali naquele texto. Você retira e repassa para a igreja, né? Já a pregação temática não, a pregação temática ela tira os seus pontos a partir do tema e ela pode buscar no contexto amplo das Sagradas Escrituras ali a defesa desses pontos, tá certo? Então é usado ali esse contexto amplo para amparar cada ponto. Espero que eu tenha lhe ajudado a ver alguns pontos que a pregação textual e temática têm em comum e o que elas também têm de diferente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Curte, comenta, compartilha os nossos vídeos e se inscreve no nosso canal. Um abraço, tudo de bom, valeu!